falando, né, que aqui no lugar onde a gente está foi anunciado uma nevasca, né? No norte a temperatura vai ficar crítica e aqui é menos 5 graus. O céu começou a escurecer, um vento muito grande, né? E o pessoal ficou meio assustado, porque como aconteceram alguns terremotos, né? Aí você fala, nossa, não é brincadeira, né? Algumas construções caíram totalmente. Mas o dia está, ainda nesse momento, apareceu o sol, está um dia bonito, né? As árvores têm aquela tonalidade meio amarelada, que é uma tonalidade muito bonita, né? Muito, reflete bem a luz. Eu até já mostrei isso em alguma gravação, né? E daí eu comecei a gravar de novo, lá vou eu e as minhas gravações. E quando eu estava andando, né, aqui na rua, eu estava pensando sobre a saudade. Eu lembrei daquele programa que tem sobre a saudade, né, na TV. Eu falei, nossa, isso é um tema bem interessante, né? Porque o que seria a saudade? E a saudade é a carência de algum tipo de energia, né? Saudade é mais ou menos isso. A saudade também tem níveis, né? E a gente tem que aprender que isso aí é uma coisa bem voltada para o nosso emocional. Eu sei que quando eu falo essas coisas, algumas pessoas podem ficar muito chateadas comigo, então eu já peço desculpa, né? Eu apenas fico pesquisando sobre o comportamento humano, sobre a espiritualidade. Talvez em algum momento eu tenha perdido o medo de pensar com relação a isso, porque era uma coisa frontalmente diferente daquilo que eu fui aprendendo, né? Em um momento que eu falei, não, eu tenho que tirar esse pano, essa venda dos olhos e começar a enxergar aquilo que está na minha frente, né? Eu comecei a estudar tudo que estava à minha frente, os medos, as raivas, né, a espiritualidade como um todo, para poder desmistificar, não o que foi dito, mas desmistificar a mim mesmo, né? Sair das coisas que eu acredito, que eu não posso comprovar, das verdades absolutas inverificáveis, né? Das crenças, e principalmente de uma coisa que o ser humano utiliza muito em seu benefício, que é o medo, né? Então, o medo é utilizado sempre pelo poder para fazer as pessoas recuarem, né? E o ser humano está nesse nível ainda. Mas aí eu estava pensando que a saudade, ela existe em cada nível de nós mesmos, né? Se você pegar cada chakra, você vai poder descobrir, obviamente, se forem os chakras emocionais, você vai descobrir as carências e as faltas que a gente tem e de como nasce a saudade, né? Você pode ter, se você for analisar o nosso chakra básico, que contém devaneios, medos, os nascimentos, a morte, né? Todo tipo de dificuldade e patologia está ali na caixinha do nosso chakra básico, né? E aí você tem o chakra esplênico, que tem ele tem a necessidade de resgatar as coisas, ele é compulsivo, né? Ele quer uma coisa, você fica totalmente nublado, vai comprando, vai gastando, vai desejando, sem pensar por que você está fazendo isso. É óbvio que isso é alimentado por toda a nossa sociedade, por todos os nossos meios de mass media e pelas nossas conveniências como seres humanos, né? Então, é um local de bastante cegueira. Aí, se você for para o chakra umbilical, que é aquela coisa da relação com as pessoas, da competição, do conflito, né? De eu sou melhor, eu posso fazer, eu posso mandar, eu posso dominar, né? Das perdas e dos ganhos, né? Das diferenças.
Então, nesses três aí, você vai encontrar, com toda certeza, motivos de carências que são coisas que nós precisávamos aprender melhor, né? Quando você vai para as carências das paixões, né, das necessidades físicas, do contato com as coisas terrenas, você está no teu chakra básico, né? Aí você fala, mas não é bem assim. Tá, olha, não tô questionando ninguém, não estou apontando o dedo para ninguém, só estou dizendo que isso acontece, pelo menos do meu ponto de vista, mas eu já falei, eu posso estar errado. Imagina, quando você tem a carência de alguma coisa, aquilo pode se tornar uma fixação em que é muito difícil de a gente se libertar, muito difícil de você sair, né? E é importante nós termos o entendimento dessas coisas. Senão, a nossa vida é sempre uma vida, que eu diria, nublada, né? Imagina, quando você está falando da perda de uma pessoa, quando você fica com saudade de alguém que foi embora, ou de alguém que morreu, né? Ou de alguém que te abandonou, né? Quando houve um rompimento numa relação, e você fica com saudade, você está, com a falta das energias daquela pessoa, que no final das contas podem ser energias boas de alguém que gosta de você, de alguém que te estima, que te trata bem, ou pode ser de alguém que te maltratava muito, porque tudo é emoção, né? Sabe, uma coisa que a gente não entende direito. Mas uma pessoa que é muito carinhosa, que te trata com afeto, e o afeto pode ser positivo ou negativo, mas ele é uma carga emocional em si, né? Então, e quando te trata mal, da mesma forma, se você olhar bem no final, aquele que te trata mal ocupava um espaço, aquele que te trata bem ocupava um espaço. No final das contas, quando se afastam, aí a gente fica com saudade porque fica com uma falta, né? É uma análise que eu estou fazendo, mas talvez eu tenha até que rever isso. Mas eu penso que é assim, as faltas, elas acabam nos causando a necessidade daquilo que a gente tinha, né? É muito, muito difícil a gente fazer adaptações ou mudar a nossa vida, porque nós não aprendemos isso, né, sem sofrimento. Nossa vida tinha que ser de construção, de fazer as coisas melhores, aproveitar as coisas que existem, né, e mantê-las, cuidar delas, né? Nós não conseguimos fazer isso, não. Quando a gente olha para uma coisa, desmonta tudo, destrói tudo, fala que isso é progresso e põe uma outra coisa em cima daquilo que, no final das contas, tirou a beleza da nossa história. A nossa história é destruída por nós mesmos. No final das contas, o que nós somos é uma história. Cada um que vive nesse mundo, nascimento, meio de vida e depois a partida, constitui uma história que pode ser melhor ou pior conforme o que a gente faz. A história individual pode ser boa, a história coletiva pode ser boa, mas pode também não ser nenhuma dessas duas situações, né? Individual ou coletiva pode não ser uma história boa. Eu vou até repetir isso aqui, né? A história individual pode ser boa ou não. A história coletiva pode ser boa ou não. No final, quem faz a história somos nós mesmos. Fazer individualmente pode dar o mesmo trabalho que dá para fazer grupalmente, por falta de condições que nós temos como seres humanos, né? Então, talvez essa seja uma forma de não se sentir saudade, né? Nós sentimos saudades de coisas que às vezes são românticas, né? Mas sentir uma saudade de uma falta real já é mais complicado, né? Porque é uma falta que dói. Eu falei demais, né? Falei demais. Talvez eu tenha que repensar tudo que eu falei e contar tudo de novo, né? Aí reorganizar tudo isso e contar tudo de novo. É isso.